Se tem história, tem voz. Se tem Piscinate, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinate. Há 4 décadas nasceu uma escola e com ela milhares de histórias e vidas transformadas. Está no ar o especial 40 anos Piscinate. Um mergulho na memória e no coração de quem fez parte dessa caminhada. E com vocês, Rebobina Piscinate. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Laís. E hoje estamos aqui com o Guilherme, ex-aluno. Oi, pessoal, bem? Oi. Então, hoje a gente queria falar um pouquinho sobre a sua experiência na nossa escola, no caso Piscinate. Quando que você estudou aqui? Iniciei esse estudo no 6º ano, foi em 2017. Aí, cheguei, fui até o 3º ano, daí em 2023 eu terminei meus estudos aqui. Você gostava de estudar aqui? O que você achava da escola? Achava legal estudar aqui, apesar de enfrentarmos pouca dificuldade na interação com os colegas. Mas daí no meio, assim, até o final, comecei até a ter pouca amizade com o pessoal que gostava de mim. Então você teve um pouquinho de dificuldade de fazer amigos por causa disso, né? Sim. E como que era a estrutura da escola quando você estava aqui? Mudou muita coisa? Mudou, hein? Antigamente não tinha ar-condicionado, só ventilador. Daí teve um momento. Os ventiladores hoje em dia a gente nem liga mais pro medo de Daí era muito calor, daí até no 8º ano os professores costumavam levar a gente lá pra fora, estudar, ler alguma coisa, um livro, fazer produção de texto, alguma coisinha assim para aproveitar. Aí 2021, eu acho que foi 2020, a escola começou a instalar o ar-condicionado na pandemia. Aí começou os professores, na verdade foi 2020 ou 2021 que instalou o ar-condicionado? Acho que foi 2021, na verdade. Aí, daí os professores começaram a dar aula lá na escola, daí a gente, enquanto fazia IAD em casa, né? Aí chegou quase no final do ano, daí começou a ter rodízio de aluno na pandemia também. Aí a gente fazia o rodízio, aí uma semana era nós e outra semana era outra turma. E assim foi. Aí em 2022 a gente voltou à rotina normal, porque veio todos os alunos. Você acha que foi mais fácil você estudar com a rotina da pandemia ou a sua rotina normal? Normal. É que durante a pandemia às vezes ficava dificuldade para acessar as aulas online, daí só acessava algum momento que dava para acessar. Daí eu preferia 1000 vezes mais presencial mesmo. Mais fácil, né? Eu na pandemia teve muita dificuldade também com as aulas. Por um instante eu quase reprovei de ano por causa dessas aulas, que era horrível. Eu morava numa chácara, então a internet era péssima e não dava pra gente assistir. Eu quase ia reprovar de ano 2021, porque algumas vezes eu me atrasava um pouco, apesar que eu ficava meio cochilando, assim, durante a aula online, assim. Mas pelo menos consegui fazer tarefa, mandava as tarefas para os professores, assim, aí conseguia pontos, ou nota também, pelo menos. Não é suficiente pra passar. Passou ali, Mas algumas vezes marcava presença, assim, com os nomes lá, assim, cada aluno podia colocar seu nome, copiar e colar, e colocava seu nome lá, como se fosse fazer a chamada presencial. Acho que eu sei como é que é. Só colocar a presença ali, né? Mas você acha que nesse rodízio que teve na escola, de uma vez ser sua turma, outra ser outra, você achou que foi difícil? Ou você se adaptou bem? Foi meio complicado, mas tinha que obedecer as medidas de distanciamento, porque, sei lá, porque como 2021 foi muito difícil com essa pandemia, porque mais de 700 mil pessoas morreram, ou seja, quase perdi a minha tia lá de Rondônia, que ela quase ia morrer, mas graças a Deus, com a primeira dose da vacina que ela tomou, ela ficou no hospital, mas pelo menos
diminuiu a gravidade depois, assim, se ela não tivesse tomado, ela não ia resistir. Por isso que eu falo que a vacina salva vidas. Apesar de ter gente que ignora as vacinas, acha que é por causa das informações falsas que recebe, né? Mas é assim mesmo na vida. É assim, né? É, a gente acredita, tem gente que não acredita. Depende da pessoa, se a pessoa. Pois é. Ela quiser, ela faz. Se não quiser, o que a gente É. pode fazer? A gente não pode obrigar ninguém a nada, né? Você acha que pelo fato de as pessoas não serem. Como é que eu explico isso, gente? Como assim, não serem. Tão receptivas, assim, vamos dizer, com você, teve uma certa dificuldade nos seus estudos também, na sua aprendizagem? Assim, teve um momento que teve dificuldade de fazer um grupo de trabalho. Alguns falavam que não, já está lotado. Eu não sei se é algumas desculpas por impedir de eu entrar no grupo de trabalho, alguma coisa assim. A gente também, além das dificuldades que você passou na escola, na pandemia, a rádio, a Rebobina Piscinati, no caso, ficou sabendo que você tem autismo. Como que é isso? Como que foi a adaptação na escola? Bom, a minha adaptação é que enfrentava algumas dificuldades nas matérias, como, por exemplo, matemática, português. Aí em português comecei a dar uma melhorada um pouco, agora matemática mais ou menos assim. Aí sobre as provas, ia muita dificuldade também, mas também tinha ajuda do trabalho, caderno, a participação. Aí pelo menos ia bem no boletim, mesmo que eu não ia bem nas provas, mas os outros negócios lá ajudou eu conseguir passar de ano. E qual que é o nível do autismo? Nível de suporte 1. Então seria o mais leve? Isso, é que agora é nível de suporte agora não tem mais o termo de utilização leve, severo. Mudou no caso, né? Aham. Você sentia que na nossa escola, naquela época, tinha uma certa adaptação para vocês, no caso? Mais ou menos, é que, sei lá, tinha uns colegas me excluía na amizade, uns fugia de mim, assim, sei lá, achando que eu era um monstro, assim, sendo que não só era uma pessoa boa, assim. Daí tinha umas pessoas que conseguiam me adaptar comigo, fazer amizade comigo, que entendia como eu era uma pessoa boa, assim. Vai ter uns que... Tem uns que não são, assim, aquelas pessoas, vamos dizer assim, rancorosas, sabe? Ai, gente. E como que os professores agiam? Tipo, tinha algum... Hoje em dia a gente tem alguns professores que acompanham quem tem autismo, essas coisas assim na escola. Antigamente tinha? Assim, eu tinha um professor acompanhante, era lá no Sadal, assim, que eu estudei, daí tinha uma professora muito legal, assim, que acompanhava com umas aulas de reforço pra mim. Aí, até no 8º ano tinha até aula de reforço, numa salinha que tinha ali, uma aula de reforço com uma professora, daí passava atividade, eu fazia e logo em seguida brincava. Fora da escola, você também acha que as pessoas te evitam? Sim. Tipo, uns colegas meus de escola, assim, fora das escolas, assim, você fala? Sim. Tinha uns que encontrava, cumprimentava, igual até hoje vejo uns ex-colegas que concluiu comigo o ensino médio, que são legais comigo, daí quando chega onde que eu trabalho e me cumprimenta lá, dá um bom dia, como tô. Perguntar. Vai ter uns que é difícil mesmo. As pessoas são difíceis, né? Você terminou o ensino médio e você continua estudando? Sim, eu faço faculdade hoje. Você faz faculdade de quê? De sistema de informação, faço lá na Alemate, lá. Você podia explicar um pouquinho pra gente sobre o que é? Porque eu, por exemplo, não entendi.
Então, o sistema de informação é uma área de tecnologia. Você pode fazer TI, pode fazer computação, área de programador e até mexer com alguma coisa assim de tecnológico. Então é mais a área da tecnologia. Isso! Entendi. Você tá há quanto tempo na faculdade? Ó, eu comecei em 2024, no meio do ano. Daí agora eu vou para a terceira fase agora. Entendi. E o seu transtorno, ele ajuda ou ele atrapalha muito assim na sua faculdade? Tem muita dificuldade com professores, alunos? Não, com professores até que estou dando muito bem. Agora, alguns alunos, assim, vai ter uns que dou bem, tranquilo, vai ter uns que não dou bem. Mas esses que você não se dá bem, eles tipo, fazem alguma coisa contra? Tipo, eles têm alguma distância com você? Eles fazem alguma coisa no sentido mal? Assim, não, mas assim, vai ter uns que não me chamam para fazer outra. É que tem pessoas que têm limite do trabalho. Aí alguns me excluem porque às vezes tem aqueles famosos grupo fixo, né, de trabalho. Até na faculdade vai ter gente grupo fixo, daí dá limite, por causa que tem pessoas que pedem um mínimo, por exemplo, 4, daí às vezes vai ter 4 pessoas, assim, daí tenta entrar para ver se não vai, tinha 3, daí só fechou 4 pessoas, assim. Outra coisa, além de você estudar, que você faz faculdade, você também trabalha? Trabalho numa área de supermercados. Entendi. Você poderia contar um pouquinho do seu dia a dia? Olha, dia a dia acordo cedo, né? Vou trabalhar, aí chego do trabalho, vou almoço, daí no outro momento quando tá na faculdade, faço as tarefas, né? Às vezes estudo uma coisa, assim, dos conteúdos para rever quando tem prova. E daí, à tarde tomo um café e tomo banho, depois eu vou direto para a faculdade. Aí chego da faculdade, vai ter algumas vezes eu janto, vai ter às vezes que eu nem janto, que eu como um lanchinho lá, né, na faculdade. Aí chego em casa, eu me troco e vou dormir. É uma rotina normal. Assim, e no trabalho, tipo, na sua condição, alguém já brigou com você, já gritou, já ocorreu algum preconceito? Não, agora não. Só algumas vezes alguns colegas chamam a atenção de mim, às vezes lá. Mas isso é meio normal de trabalho, chamar uma atençãozinha ali, que tá fazendo isso. Daí vai ter chefes assim que chamam a atenção minha também. Mas é normal. Quando você trabalha, sempre vai ter Dá o seu nada chefe não. ali falando, tal coisa. É mesmo? que às vezes sou meio conversador também, às vezes no trabalho. Você é bem, como é que fala? Introvertido, você gosta de conversar. Acho que você faz amizade fácil. E você chegou aqui e já tá bem de boa. Sim. É muito. Mas é tranquilo. É normal, né? A gente sempre tem o nosso chefe, assim, pra chamar atenção e tal. Tá, eu queria perguntar, por que você quis fazer essa faculdade que você tá fazendo agora? Então, né, eu antes eu ia tentar fazer de jornalismo, só que daí, o que aconteceu? Não deu pra mim, eu tava tentando esperar a minha nota do Enem de 2023, pra ver se consigo no máximo, quanto pra passar pro ProUni, eu acho que é 450, né? Acho que é. Aí esperava pelo menos ou 600, assim, sei lá quanta a média final, assim. Daí eu não consegui, ou seja, daí como não tenho muitas condições para pagar a mensalidade da faculdade particular, que era o único lugar que tinha jornalismo presencial era na FACIP. Aí, ou seja, não consegui. Daí me deu outra opção para fazer sistema de informação. Daí pelo menos com a nota do Enem me ajudou eu entrar na faculdade pública ainda.
E você gosta? Até que eu gosto do curso. No começo, o que você acha? Bom, achei da hora também alguns cursos assim. Apesar nos primeira vez eu comecei a ir mal nas provas assim. Mas daí comecei a dar uma melhorada depois e fui bem nas matérias. E quais são os seus hobbies agora, mudando de assunto? O que você mais gosta de fazer no seu dia a dia? Não no seu dia a dia, mas tipo, nos tempos livres. Ó, eu gosto de sair nos finais de semana, às vezes mexo no meu celular e algumas vezes assisto séries assim, ou filmes. Ah, então você é mais caseiro, gosta mais de ficar em casa, não sai muito. Bom, só assim, de vez em quando até saio de semana, assim, quando Não tem minha ninguém? família consegue ir. Então, mas você prefere sair ou você gosta mais, assim, se preferir ficar em casa? Olha, como tem coisa assim lá em casa que eu costumo fazer, ficou mais em casa mesmo. Gostosinho ficar em casa, né, assistindo uma série. É, No sofazinho, deitada. ou no quarto. E no quarto também é muito gostoso. Daí você só deita lá, depois você dorme assim que já tá na cama. Ah, Voltando um pouquinho para a sua faculdade, que eu esqueci, agora deu uma curiosidade. Eu queria saber quais são as suas Perceptivos. É isso. Isso aí, para o futuro, no caso, com a sua faculdade. então, vou tentar concluir o curso, aí eu tento procurar uma área da área que eu tô fazendo, quando tiver umas vagas para essa área do curso, com a conclusão, para ver se consigo tentar trabalhar em outro lugar para ver se consegue aumento, assim, para ver se consigo tentar abrir uma empresa, assim, de tecnologia. Você quer abrir uma empresa de tecnologia? Isso, mas tudo dependerá dos custos, porque tem que alugar o local para o trabalho, fazer marcas, assim. É muita coisa, É né? um processo muito grande pra você Decorar, criar. difícil. Mas tudo dependerá do meu trabalho, assim, até conseguir todas as condições, assim. Mas você acha que quando você se formar, você vai conseguir ter na sua área, você acha que você vai conseguir ter esse seu sonho mais rápido ou você... Vai depender, né? Vai depender muito da minha capacidade, como vai ser até lá. Mas se Deus quiser, tudo vai dar certo para eu conseguir trabalhar nessa área após conclusão do ensino superior. Um barulhinho de acontece. Os barulhos de fundo aí sempre assim tá meio olhando, tá? A curiosidade tá batendo. A gente tava falando sobre os seus hobbies, né? Eu queria saber um pouquinho, além de você só, tipo assim, assistir série, ver filme, essas coisas, você tem algum esporte que você pratica? Eu gosto de jogar vôlei, né? Antigamente jogava basquete, mas daí, sei lá, que ninguém mais me chamou para jogar basquete mais, assim, daí eu costumo jogar algumas vezes com as minhas primas lá, eu vou, porque tem uma prima minha que costuma jogar vôlei com as amigas dela. Aí eu também gosto muito de vôlei, daí às vezes eu jogo vôlei com as minhas primas. Agora, com alguém conhecido, eu jogava vôlei aqui na escola mesmo, no momento de educação física. Daí agora só jogo vôlei quando algumas primas minhas trazem a bola, né, de vôlei, aí eu jogo vôlei. Ou quando eu vou no parquinho com elas, eu costumo jogar vôlei. Eu ia lá e jogar bastante vôlei. Não basta em jogar vôlei só na educação física, tem que jogar fora da escola, tem que jogar dentro da escola no recreio. Gosto de um esporte. É agitada. Eu acho que alguém escutou você falar o nome da Alguém peça, não escutou, falou o hein? nome, mas escutou.
pra não jogar vôlei. Aham. Você gostava também de jogar basquete? Ah, eu gostava. É o único esporte preferido. Agora, futebol, assim, não gostava muito porque às vezes tinha dificuldade para pegar a bola com o pé. É que eu costumo pegar, assim, as coisas com as mãos, assim, que é mais fácil. No futebol a gente também não se dá muito bem, não. O pessoal voa tudo pra cima da gente. Não gosta muito, não, É. sabe? Físico, é. Também é uma coisa meio que causa acidente, assim. Sim, caso muita lesão, torce o pé. É. É muito um esporte um pouquinho agressivo, né? Aham. Mas assim, eu gosto de futebol, mas assim, de assistir, né? Futebol. Agora, é. jogar, não. Assistir é legal, eu também gosto muito de assistir. Falando que você gosta de assistir, você tem algum time que você torce? Bom, é um time que quase todo mundo costuma zoar o nosso time, assim. Eu quero que vocês adivinhem. Palmeiras? Palmeiras. Porque todo mundo sempre tá lá falando, ai, Palmeiras, isso, Palmeiras, que Palmeiras não tem mundial, eu acho que isso É. Mas pelo menos Palmeiras tem Libertadores, tem estádio, É, mas bastante coisa. tem bastante coisa, reconhecido também. Mas você torce pro Palmeiras desde quando? Desde que eu tinha 1 ano e também tem minha família, né, de casa, torce pro Palmeiras, só meu cunhado que é corintiano. Mas só que eu te contar, tem o irmão do meu cunhado e até a cunhada dele torce pro Palmeiras. Então tá bom. É só meu cunhado que torce pro Corinthians. Daí ele é casado com a minha irmã, que também é palmeirense, meu irmão é palmeirense. Aí eu palmeirense, apesar só da parte meio do Inter, porque eu tinha um pai meu que torcia pro Inter, daí eu torci a mesma coisa pro Inter. Até hoje eu torço pro Inter pelo meu pai também. Então você torce pros dois, você tem 2 times. Isso, é que também meu pai nasceu lá no sul e minha mãe também é lá no sul, só que minha mãe era do Paraná, daí meu pai era lá do Rio Grande do Sul. Daí até os irmãos do meu pai e meus primos moram tudo lá no sul também. Você Daí eu nasci aqui no Mato Grosso. já morou no sul? Não, Mas, Mora desde que nasceu, né? já mas eu nasci aqui mais em Sinop. ainda se não pense, se não pense. Hein, você poderia falar um pouquinho sobre, no caso, hoje em dia a gente tem professores que acompanham os alunos autistas, mas você poderia dar uma dica para os colegas que convivem com pessoas autistas? Assim, Um conselho, assim? eu aconselho para quem convive com autista, assim, ter paciência, assim, tentar enturmar pessoas autistas, assim, para não fazer igual eu sentia excluído pelos. Mas tinha uns que me acolheu, assim, assim mais ou menos me enturmava. Mas eu recomendo, assim, tentar enturmar com pessoas autistas, as pessoas autistas são legais, assim. Mas daí tem que ter paciência, assim, tentar convidar pessoas, assim, para fazer o trabalho, assim, com você, para que daí ele consegue sentir acolhido, assim. Gente, a gente tem que se enturmar, né? Tem que enturmar, não excluir a pessoa, assim, porque daí dá um transtorno para as pessoas, como igualzinho eu senti muito transtorno, vou sentir excluído. Acontece, né? Na família do meu cunhado, no caso, tem a prima dele é autista, só que eu não sei o nível dela, e de vez em quando eu passo um tempozinho assim com ela, eu me enturmo. Tem que se enturmar, né? Apesar de ser um pouquinho mais difícil, as pessoas são legais. Tem uns que são meio difíceis, complicados de lidar, elas não conseguem assim, ter uma certa aproximação, mas não é coisa da pessoa ser ruim, porque às vezes elas só não conseguem, né, gente? Acontece, é assim. E pra quem você fala uma dica para os colegas, mas e para as pessoas que têm autismo? Você poderia dar alguma dica? Que quer, tipo assim, igual você quer ter sua empresa. Você poderia dar uma dica para as pessoas que querem ter algo grande assim, igual você? Assim, para quem é autista, sim, eu dou a dica, assim,
assim, tentar dar tudo certo nos estudos, assim, se tiver alguma dificuldade, você pode pedir ajuda pro professor, assim, para você se consegue tentar passar igual eu passei agora tô no terceiro semestre. Aí se você conseguir alguma ajuda, assim, daí caso assim, consegue tudo para passar, até tentar formar na mesma área que eu, assim. Apesar de ter uns colegas meus que são autistas lá da faculdade, que estudam comigo, eles estão também na mesma área que eu. Que legal, você é amigo deles, no caso? Também sou amigo deles. Tenho até um colega meu que também tem autista, que tem um colega que trabalha na rede de supermercado também. Ele faz faculdade comigo também lá. Só que ele é do semestre pra frente que o meu, assim. Então ele tá mais tempo lá, É. né? Entendi. Então você, na sua área, no caso na sua sala, também tem gente com autismo. Uhum. Então Mas eles também têm capacidade boa, assim, consegue fazer atividade, consegue passar igual eu tô conseguindo. Voltando um pouco lá para sua infância, a gente sabe que você nasceu aqui em Sinop. E como que foi, assim, crescer aqui em Sinop? Como que foi lidar sendo mais novo, assim, com mais crianças? Na creche, vamos supor, você tinha muita dificuldade também ou era mais tranquilo? Porque é criança, né? Então criança sempre tem... Bom, eu estudei, quando eu era criancinha, eu comecei a estudar primeiro no Hotel Lobato. Só que daí eu não conseguia concluir lá porque eu tinha muito medo de trovões, assim, porque a maioria dos autistas tem medo dos barulhos, como por exemplo fogos, barulho de trovão, que é os ruídos, assim, incomoda muito pessoas. Até ver um reflexo do trovão eu já sentia muito com medo. Ou sentia quando aparecia um sinal de chuva, falava assim, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui não, eu queria minha mãe. Ou seja, eu tinha muito medo. Mas era bem antes de eu descobrir que eu era autista, mas tinha uns sinais assim sinais de sintomas de autista, por causa de medo, de coisas, ruídos assim. de barulho, né? Que eu tinha medo dos fogos, assim, mas hoje eu tô tranquilo. Assim, às vezes eu tenho medo, eu tenho medo um pouquinho mais de trovão, mas eu sou mais tranquilo. Antigamente eu ficava desesperado, assim, gritava com medo, assim. Quando que você descobriu que você tinha autismo? Eu descobri, eu tinha 9 anos, assim, quando eu recebi meu diagnóstico em 2013. Assim, na primeira vez fui acompanhar a minha doutora lá em Colíder, né? Aí, daí fazia os exames, assim. Daí na outra vez fui e eu já recebi meu laudo. Descobri que eu tenho autismo, que é do nível suporte 1. Entendi. Mas quem que teve, assim, que percebeu primeiro os sinais? Foi sua mãe, no caso? Primeiro foi a minha mãe que descobriu alguns sinais sobre o autismo. Daí, assim, sei lá, ela não achava muito normal. Aí ela foi pesquisar muito ajuda, assim. Aí ela resolveu me levar na doutora, na neuro. Aí fui fazer exames, assim, na outra vez para receber o laudo. Daí, no outra vez, recebi o laudo. Daí pronto, saiu o laudo descobrindo que eu era autista. Entendi. E como que foi a reação dela? Tipo assim, ela viu normalmente, ela ficou meio surpresa? Assim, ela ficou meio surpresa, assim, daí ela começou a pesquisar mais informações, daí ela começou a ficar mais de boa. Daí ela fala para os outros, assim, que não entende muito, quando eu vou num lugar com ela, daí ela fala que eu tenho autismo, assim, para algumas pessoas entenderem. A gente sabe que, tipo, quando eu vou no mercado, eu encontro algumas pessoas com uma plaquinha, assim, de deficiência que diz que ela tem, como autismo. Você também usa? Eu acho que é um crachá. Eu uso um cordão do autismo lá para identificar, porque vai que vai ter uns clientes
sei lá, pensa diferente do meu atendimento, daí acha meio estranho, daí quando eles olham pro colar vai ter uns que vai ser de boa, vai ter uns que vai ser meio ruim. Mas é normal. É um crachazinho que vocês usam, não é? É um cordão. É um Aí cordão. eu utilizo o crachá, então, é assim, eu utilizo o crachá, mas é normal. Agora é só o cordão que eu utilizo do autismo. Entendi. Os cordões, eles têm algum significado? Porque eu acho, se eu não me engano, tem cada cordão é Ó, diferente. o girassol, ele representa a pessoa que tem deficiência oculta, ou seja, ninguém sabe qual que é a deficiência dele. Ou seja, a pessoa tem deficiência auditiva, mudo ou surdo. Entendi. O seu, qual que é o seu, no caso? É autista mesmo. É o desenho, no caso. É o quebra-cabeça. Quebra-cabeça mais. A que a gente mais Acho que encontra. É. mais normal. Eu tenho até um outro cordão de autismo para me utilizar em lugares assim, para ver se consigo tentar passar para não ser impedido em algum lugar, ou ver se consigo os contos assim. Você mora sozinho? Não, eu moro com a minha mãe e a minha outra irmã, minha sobrinha. Entendi, você mora com sua mãe. Você pretende algum dia morar sozinho? Não. Assim, só vou mudar de lá quando eu me casar mesmo. Quando for casar mesmo. Daí mudar para outro lugar e ter minha mulher e a família. Então você não pretende morar sozinho? Não, Você não quer? não. Por quê? Sei lá, porque vai ter um momento que precisa, até hoje precisa de alguma ajuda também, porque às vezes tem muita dificuldade de fazer coisa em casa sozinho, assim. Você pode dar um exemplo de alguma coisa? Assim, por exemplo, quando for momento de limpar a casa ou fazer as limpezas lá, às vezes eu preciso de ajuda, assim, ou na hora de fazer a comida, preciso de ajuda também. Que é assim, sei lá, que é meio perigoso pra mim fazer sozinho. Principalmente na cozinha que tem faca. Eu hoje, inclusive, eu me queimei. Eu tô com um negócio. Toda sensível, qualquer coisinha tá se machucando. Tudo eu me queimo também hoje em dia na cozinha. Agora eu vou falar um pouquinho, como a gente tá gravando um vídeo aqui pra nossa escola, para nossos alunos, eu queria saber o que você acha de você ser um exemplo para as pessoas que vão assistir esse vídeo, que tem autismo. Seria dar um exemplo, assim. Sei lá, por exemplo, se você tem autismo e às vezes precisa de ajuda, às vezes daí você pode contar com alguém da sua família, assim, caso você tiver alguma dificuldade, algum lugar se você sentir muito dificuldade também no negócio, assim, que precisa de ajuda, às vezes vai ter gente que vai te ajudar, assim. Aí, se você conseguir sozinho, assim, ótimo, melhor ainda, parabéns, daí continua assim, daí você consegue muito fazer sozinho. Uma pergunta aqui que surgiu na minha mente. Com quantos anos você pretende se casar? Sei lá, até que eu conclui a faculdade, né, nesse momento ter que ficar sozinho, assim, solteiro, assim, até que eu consigo concluir a faculdade, porque minha mãe fala que às vezes a pessoa casada, assim, não consegue concluir os cursos. Bom, é que depende da pessoa também, se ela conseguir focar muito nos estudos, e às vezes ter um momento vida pessoal amorosa, assim, a pessoa consegue também. Sim. Mas depende muito da pessoa. Né? Tem que ter uma concentração, assim, você tem que expor você, muita coisa. É difícil mesmo. Você com certa dificuldade, você muitas coisas. Acho que a gente já pode encerrar por aqui. Eu queria muito fazer uma pergunta, eu acho muito legal. Eu queria que você pudesse definir o Piscinati pra você com uma palavra. Foi da hora. Foi legal isso daqui, né? Então, Piscinati em uma palavra é da hora. Eu também acho, por enquanto, né? Tá sendo muito
a todos vocês que estão aqui, você também por ter vindo fazer essa entrevista com a gente, foi muito legal. Acho que vamos Rimos bastante. divertida, amei, gente. Então, Não, brinde. Brinde. a essa escola Piscinati e essa companhia, né, gente? É isso, tchau!